Shalom a todas as crianças, sejam todas bem-vindas, prontos para mais uma história com Jesus? Eu estou pronta e estou muito feliz de poder trazer esse momento de muito ensinamento com o Senhor Jesus Cristo, de poder compartilhar com vocês pequenos que Jesus ama todas as crianças, que Jesus ama os animais, que Jesus ama o mundo em que vivemos. Bom, vocês sabem em que planeta nós vivemos? Planeta Terra, isso mesmo. No princípio de tudo, como vocês acham que foi feito? Como Deus fez o nosso planeta? Como Ele fez outros planetas? A irmã Janete está aqui para trazer para vocês mais um conhecimento. Nós temos tantas inverdades por aí que podem até confundir a nossa mente, né? Mas quem tem Jesus e tem fé em Jesus não é confundido, não é mesmo? Tem uns que dizem que nós viemos dos macacos. Nós não viemos dos animais macacos, muito pelo contrário, os macacos vieram de Deus, não é mesmo? Outros dizem que nós viemos de uma explosão. Nós não viemos de uma explosão, porque Jesus fez tudo através da palavra dele, a palavra falada. Então a irmã Janete vai contar para vocês o seguinte, que vocês podem estar pedindo, vocês que não sabem ler ainda, não é mesmo? Vocês podem pedir para o papai e para a mamãe para eles lerem lá em Gênesis. O livro de Gênesis quer dizer o princípio. E lá no livro de Gênesis, está tudo escrito como Deus criou os céus e a terra. Está tudo ali. A irmã Janete vai resumir para vocês, para ficar mais fácil para vocês. Mas vocês podem conferir lá na Bíblia. A irmã Janete tem essa Bíblia aqui, ó. E vocês podem pedir para o papai e para a mamãe mostrar para vocês lá na Bíblia, não é mesmo? Então, no princípio era assim, ó. Existia Deus, já existiam os céus, os anjos, tinha os anjos bons e os anjos que eles não eram tão bons assim. Mas hoje a irmã Janete não vai entrar nesse assunto, ela vai entrar na criação da terra. Então, a terra no princípio, ela era vazia, ela era escura, não tinha vida nela. O Espírito de Deus, porque Deus é um espírito, né? E um espírito é assim, ó. Agora vocês não estão me vendo, né? Mas eu existo. Eu estou falando com vocês. E o Espírito de Deus também é assim. A gente não vê ele, mas ele existe. Ele está ali contemplando todo o bem e o mal. Quando a gente faz o bem, quando a gente faz o mal, Deus está ali contemplando. A irmã Janete está falando audivelmente para você, mas Deus, ele fala no nosso interior. Ele não fala com voz audível, assim, ó, com som, mas ele fala aqui, ó, no nosso coração. Então, o Espírito de Deus, ele passava por todas as águas, ele contemplava tudo. Mas ele tinha um plano na mente dele. Ele tinha um plano para todos nós. Um plano de redenção, um plano de salvação, um plano de cura. Então, ele pensou que ele queria fazer as coisas diferentes e ao mesmo tempo benéficas para nós, boas para nós. Então, já que a terra era uma escuridão, ele pensou assim, eu vou separar as coisas. E aí ele disse, ele falou a palavra, haja luz. E a luz houve, a luz existiu. E uma parte
estava em trevas. Então ele separou a luz das trevas. E a luz ele chamou dia. E as trevas ele chamou noite. Aí ele pensou, o dia tem a claridade do próprio dia, mas a noite não tem claridade, ela fica muito escura. Então, o Senhor, que tudo sabe, que tudo contempla, ele criou as estrelas. E as estrelas deram uma iluminação menor, porque a iluminação maior é aquela do dia, né? Quando dá um dia assim bem claro, né? Não tem uma luz forte. Pois é. E a luz menor era a luz das estrelas para iluminar a noite, né? Já pensou? Se não tivesse à noite as luzes para a gente iluminar o nosso dia, a gente ia tropeçar, a gente ia se perder, né? Então Deus pensou em tudo isso, né? Aí ele pensou assim: temos a luz, temos o sol, eu quero separar as águas. E ele separou a água e chamou essa água que ele separou de mar. E ficou essa parte seca aqui. E essa parte seca que ficou, ele chamou de terra. Então as águas, o mar e a terra. Aí ele pensou: eu quero que essa terra dê frutos, que tenha árvores, e essas árvores dê frutos e dê sementes e multiplique. E assim fez. Ele falou a palavra e houve as árvores, e as árvores foram frutíferas, e das árvores caíram as sementes que deram mais outras árvores. E aí ele pensou: vou criar os animais. E da terra ele criou todos os répteis, ele criou as baleias, ele criou as feras, né, que são os leões. Ele criou todos os animais, né, aqueles animais maravilhosos que nós temos na nossa terra, que às vezes a gente olha, meu, que animal lindo, que diferente. Eu nunca vi um passarinho assim, eu nunca vi uma flor assim. Então, ele criou todos os animais. E ele pensou: vou criar algo para cuidar desses animais, cuidar dessa terra que eu fiz. E ele pensou: eu vou fazer o homem. Eu vou fazer o homem à minha imagem, a imagem de Deus. E aí ele pegou um pó da terra, veja só que poder o nosso Deus e Pai e Senhor tem. Ele pegou um pó da terra e soprou. E fez o homem. E ele gostou daquilo. Ele viu que era bom a luz. Ele viu que era bom o mar. Ele viu que era bom todas as coisas que ele criou, inclusive o homem. E aí ele botou aquele homem para cuidar de tudo aquilo que ele criou. A terra para arar, para plantar, para cultivar. E aquela árvore com os frutos, aquelas ervas, davam alimento para o homem que ele criou. E aí o Senhor disse ao homem, quem sabe o nome desse homem que Deus criou? Isso, Adão. Adão era o nome deste homem. E aí Deus disse a Adão: vá a todos os animais e dê nome. E aí Adão foi por cada um animal ele foi lá e dando o seu nome. Leão, girafa, tantos outros nomes de animais, né?
O Senhor, observando toda a sua criação, ele olhou para Adão e viu que ele precisava de uma ajudadora, uma ajudadora que fosse ajudar ele. E ele pensou, vou colocar o Adão num sono profundo. E aí que veio a primeira cirurgia do mundo. Quantos de vocês, crianças, sabem o que é uma cirurgia? Às vezes, os adultos ou os pequenos, como vocês, eles necessitam fazer um cortinho ou um corte na barriga para tirar alguma enfermidade. E aí o médico corta, ele dá uma anestesia para você não sentir dor, e ele corta e depois ele vai lá e costura. E aí você espera até curar. Mas Jesus não precisou de tesoura, ele não precisou de nada para cortar, e muito menos ele precisou de costurar, porque ele é Deus. Ele fala a palavra e tudo acontece, não é mesmo? E ele falou a palavra. E ele fez, colocou Adão num sono profundo. E da costela, quantos sabem que nós temos várias costelas no nosso corpo? E de uma apenas, de uma costela, ele fez a esposa dele. Veja só, ele fez a esposa dele, a esposa de Adão. Quantos sabem o nome da esposa? Eva, isso mesmo, Eva. E quando a Eva estava pronta, ele levou lá para Adão. E os dois foram muito felizes, cultivando aquilo que Deus tinha dado e colocado para eles com todo amor, com todo carinho. Mas havia um maligno rondando. E ele foi num dos animais que foi criado por Deus. Uma serpente. Ela tinha forma, ela andava em pé como os homens. E ela era muito astuta. Astuta quer dizer muito esperta, esperta demais. Porque nós temos que ser espertos, mas esperteza na bondade de Deus, não na maldade do diabo. E ela tinha maldade. Então o Senhor disse assim, ó, quando ele fez as árvores, ele falou: Adão, vocês poderão comer de todas as árvores no jardim do Éden, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então eles comiam dessa árvore, daquela árvore, de todas as árvores, menos aquela lá do bem e do mal. E essa serpente veio um dia para Eva, ela viu que a Eva estava longe de Adão, não estava perto de Adão, então ela veio confundir a mente de Eva. E ela disse: não, Eva, certamente não morrerás. E a Eva disse: sim, o Senhor disse que certamente nós morreremos se nós comer dessa árvore. E a astuta serpente disse: não, o Senhor não quer que você conheça as coisas. É por isso que ele não quer que você coma dessa árvore, mas você não morrerá, não. E naquele tempo, meus irmãozinhos, Adão e Eva, eles vieram nus e não tinham maldade, não tinha malícia, eles andavam nus, porque não tinha maldade, não tinha pecado. E então, a serpente enganou a Eva, enganou Adão. E aí Deus os fez se retirar do jardim do Éden. E eles ficaram com vergonha, porque eles descobriram a nudez. Eles correram logo pegar folhas para cobrir seu corpo e tiveram que sair do jardim do Éden. E ali iniciou o pecado em toda a terra. As mortes, os homicídios, as enfermidades, tudo de ruim começou ali, né? Então essa é a história da criação, um resumo, um pedacinho
da história de como surgiu o nosso planeta Terra, de como surgiu a Terra, de como nós surgimos, que não foi de uma explosão, que não viemos de animais, mas viemos da palavra falada. Então a todos vocês, Deus abençoe e até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, podem curtir. Peça para a mamãe e papai como que se faz para curtir. E também ative o sininho para quando a irmã Janete fizer outros vídeos, vocês serem acionados onde vocês estiverem, onde o papai e a mamãe estiver. Ok? Combinado? Então até a próxima. Deus abençoe a todos.